Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Mais uma vez, estou aqui para compartilhar convosco a palavra de Deus, para compartilhar convosco a palavra de Deus. Então, a tratar os assuntos que está a ver o propósito de Deus com o homem. Então, estou aqui para compartilhar convosco. Então, antes de tudo, peço que possa se inscrever no meu canal, por inscrita. Então, inscrita me ajuda a crescer o meu canal. E também penso colocar o teu like me ajuda a expandir o meu vídeo e ser visualizado por outras pessoas. O propósito é para que o outro seja visualizado e também o inscrito ajuda você quando o vídeo sempre é lançado ter acesso, ser atualizado. Isso que também me ajuda a se expandir e também penso compartilhar o teu grupo me ajudará a ser alcançar mais pessoas do grupo. Por sozinho nada possa conseguir, mas com tua parte, a sua parte, fazer está a contribuir para mim mesmo, está a contribuir para mim, está a me ajudar a fazer o trabalho, exercer a função, avançar, que isso é muito fundamental, importante para mim e acredito também que você fazer isso estar a ajudar os outros também, estar a ajudar a mim também ajudar os outros. Então, antes de acima de tudo, então, já tivemos um vídeo que falamos a razão do homem, a razão do homem que se baseia nos sinais. Então falamos de 3 pontos lá que essa razão que se trata do homem, que o homem se baseia nos acontecimentos, que o homem se baseia nas manifestações, que se baseia na realização dos acontecimentos que aconteceu no passado, o assunto que é tratado, a razão do homem se baseia nas manifestações do presente e se baseia na algo realizado que já está concluído e realizou. Então hoje vou basear o que a Bíblia nos diz a respeito da razão do homem, ou o que a Bíblia nos diz a respeito da razão dos sinais, ou a Bíblia o que nos diz aquilo ali que é respeito à expectativa do homem, ou o que a Bíblia nos diz a respeito da visão do homem, a respeito de se basear nesses assuntos. Então são os assuntos que vamos basear. Então hoje vou trabalhar com 3 pontos, que vou basear, provar, porque para mostrar esses sinais, que 3 pontos vou basear aqui, vou defender segundo a Bíblia, para que os mostrar esses homens que estamos completamente errados, por nos basear da nossa razão quando se trata dos assuntos de Deus. Quando se trata de assuntos de Deus, se baseamos na nossa razão, que são sinais, estamos totalmente errados. Então vou tratar esse assunto baseado na Bíblia, defesa da Bíblia. Em primeiro lugar, dissemos que o homem baseia na razão dos milagres, dos sinais. O que nos diz a Bíblia? A Bíblia nos diz o primeiro ponto. A Bíblia nos diz o primeiro ponto. Primeiro ponto, deixamos ler Deuteronômio capítulo 34:10. Diz assim: Israel nunca mais se levantou um profeta como vocês, como o Senhor conheceu a fade. Aqui onde quer. Israel nunca mais levantou um profeta como vocês, aqui o Senhor conheceu face a face. Onde que eu quero que é os. E que fez todas aqueles sinais maravilhas que o Senhor tinha enviado, para fazer no Egito, contra o faraó, todo o seu servo, contra toda a terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Deus, nem executou feitos temíveis que Deus realizou de Israel. Então, primeiro, sobre o sinal de Deus nos prova biblicamente que nunca haverá mais os sinais maiores que Moisés. Que nunca mais vai haver esses sinais que vai se levantar, alguém vai operar os sinais como Moisés que operou, que Moisés operou o maior dos sinais, porque a nossa expectativa é se basear nos sinais. A Bíblia diz que não podemos ter expectativa, esperamos os sinais maiores que vêm de Deus. Eu não contra as palavras, podemos estar à expectativa de esperar os sinais como Moisés demonstrou seus sinais ao povo de Israel. Então não podemos ter essa expectativa. Moisés, quando ele vai ter com o povo de Israel, Deus diz que eu farei o povo de Israel. Deus disse assim:
Diz que lança a tua vara no chão da sua se transforma em cobra. Diz que eu farei agora. Diz que coloca a tua mão no peito, coloca a mão no peito e se transforma em lepra. Diz que coloca a tua vara na água, se transforma em água. Então tudo isso são sinais. Deus estava a demonstrar como Moisés para provar se pode dizer. A Bíblia diz que não haverá mais que farão sinais como Moisés. Então estamos a dizer que Deus ele não vai operar como de jeito operou como Moisés. Deus estamos a dizer ele não vai trazer as confirmações como trouxe as convicções como Moisés. Por isso, quando nós olhamos a Bíblia toda fora de Moisés, ninguém trouxe as convicções como Moisés. Por causa disso, porque Deus somente tinha usado Moisés para trazer as convicções para esse povo. Então estamos a dizer, nós estamos errados quando temos a expectativa nos baseada na razão de sinal, esperamos alguma coisa que vem da parte de Deus para que nos provasse. Estamos a nos enganar a nós mesmos, estamos a enganar a nossa razão, estamos a enganar a nossa natureza humana que nos baseamos da razão. Quando se trata da razão humana, eu entendo, porque também sou humano, não sou uma pessoa, vou ter as convicções me trazer base fundamental das pessoas. Então, para dizer que mas as coisas de Deus são diferentes. Então, nas coisas de Deus diz que não haverá mais sinais, não haverá essa expectativa, não podemos ter na mente, esperamos alguma coisa que vem de Deus para ter convicções. Do mesmo jeito que operou em Faraó para ter as convicções de fato que Moisés foi enviado com Deus, que Israel de fato é um Deus. Então, diz que não operará mais como operou com Moisés. Então, para dizer que não podemos ter essas convicções. Se tu olha a partir de Moisés para frente, não vai encontrar alguém que tem as convicções, se baseou com Moisés. Moisés, então para dizer o que isso é um sinal que Deus está nos provar, não podemos ter mais essa expectativa, esperamos alguma parte de jeito como se manifestou com o seu servo Moisés. Então isso aí é impossível. Sabemos ver o Cristo para mostrar os sinais, muitos milagres, mas isso vamos tratar na frente. Então isso para dizer que um dos principais, quando nós nos baseamos da nossa era, nós estamos errados, porque Deus já nos deixou claro, não haverá mais os méritos para nos trazer as suas confirmações, aprovações, como fez com o seu povo de Israel. O povo de Israel é o único povo que viveu maiores milagres, viveram maiores sinais, que viveram maiores acontecimentos, que viveram maiores manifestações, que viveram maiores realizações. Deus se manifestou de várias formas aquele povo, Deus realizou milhares naquele povo e Deus fez muitos acontecimentos naquele povo. Anda para dizer que Deus jamais vai voltar a se manifestar. Quando falo isso é que não como para Deus se manifestar de meio com a nossa expectativa, da nossa razão que nos baseamos nos sinais. Deus não tem como para agir dessa forma como nós esperamos. Isso é impossível. Porque a nossa expectativa, estou falando tanto dos crentes, com a expectativa na igreja, se espera alguma coisa em Deus, Deus não vai agir para te convencer. Estou falando daqueles religiosos para que trazemos convicções para eles precisa de um sinal para ver isso Deus não vai fazer. Estou falando daqueles perdidos, pecadores que esperam um sinal e Deus isso não vai fazer, espera um sinal daquela pessoa que está a falar contigo. Como eu, por exemplo, estou a falar em ti, não vou te trazer um sinal porque Deus já deixou claro. Deus jamais ele vai se realizar essa obra como se realizou como seu servo Moisés. Se quer ser bem claro, pergunta a uma pessoa dessa, então alguém já falou face a face com Deus, uma pessoa já falou direto com Deus, assim que, por exemplo, eu consigo me comunicar com uma pessoa humana como você direto, não existe mais, porque Deus já falou, somente foi com o único servo Moisés. Então para dizer, Deus não é próprio com Abraão, não falou, como falou com Moisés, não realizou com Abraão, como fez com Moisés, para dizer, é o único profeta. Não podemos esperar esse tipo de coisas, isso é impossível. Nós que nos baseamos do nosso ponto de vista, estamos a dizer, a nossa visão para Deus não funciona. O nosso ponto de vista para Deus não funciona. Com a nossa razão natural, essa razão é naturalmente, é humano, percebo. Então, mas está a dizer a Bíblia, Deus jamais vai permitir isso que voltasse a acontecer. Estamos a dizer, isso estamos a queimar o nosso tempo em vão por nos basear nos sinais, nos basear em alguma coisa para nos trazer confirmação da prova da existência de Deus para acreditarmos que Deus existe. Não dizer Deus não opera um milagre, não é isso que fala, a pessoa vai começar a confundir as coisas. Estou a falar para trazer a minha credibilidade ou para ter as convicções de acordo com a minha necessidade da razão humana, porque essa razão faz parte da humanidade, é humano. É humano, isso faz parte da nossa natureza, humano, sim, da nossa origem. Então, para dizer que isso é impossível.
Então, para dizer que quando esse pensamento fala tanto dos filósofos, cientistas, pecadores, religiosos, que não abraça mesmo a fé bíblia, estou falando os cristãos também ainda não têm convicção, esperar convicção para ter confirmação de dizer, isso não existe fora da Bíblia. Deus jamais vai se manifestar para nos trazer confirmações, prova, claro, por intermédio de sinais, para estou aqui, estou a ouvir este convencer da vossa razão. Ou estou a trazer resultado da acordo da vossa necessidade da razão, que o humano por si mesmo já por si mesmo tem raciocínio, se baseia na razão. A nossa mente é um raciocínio, nós raciocinamos, pensamos, refletimos, analisamos, processamos. Andar para dizer que isso é uma medicina da razão, mas Deus não se baseia da nossa razão, não se baseia do nosso processo, não se baseia da nossa análise, não se baseia do nosso check-up, da nossa investigação, não se baseia tudo, não é? Então só esse tipo de coisa. Para dizer que é impossível. Então, um dos primeiros pontos é impossível. Deus vem trazer as convicções com o jeito que trouxe convicções para Moisés. Primeiro trouxe convicções para Moisés, depois trouxe as convicções para o povo de Israel, depois trouxe convicções da razão de Moisés, do povo de Israel e de Faraó e de próprio Egito. Dá para dizer que isso é impossível, esperamos esse resultado. Vamos no segundo ponto. O segundo ponto que nos diz a Bíblia. Segundo ponto. Pode mais ensinar. Lucas 11:30. Desculpa, é Mateus 12:39. Lucas 12:39. Ou deixa ela vai entrar. Lucas 11:29. Lucas 11:29. Lucas 11:29. Lucas 11:29. Diz essa palavra de Deus. Lucas 11:29 diz assim: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal que será dado, exceto o sinal de Jonas. Ok, deixa ela ver Mateus 12:39, talvez eu me deixe assim bem claro como do jeito que eu me quero. 12:39. Mateus 12:39 diz essa palavra de Deus. Ele respondeu: uma geração perversa, adultera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal que será dado, executado, o sinal do profeta Jonas. Ok, terceira, mas é assim. Então Jesus Cristo diz que quando nós baseamos em sinal, somos um povo perverso, um povo que não temos a fé. Então, com outras palavras, chama-se incredulidade, com outra versão, incredulidade, que não tem fé. Então, estamos a dizer que quando uma pessoa se baseia a buscar no sinal, significa não ter fé. Que Jesus, quando fala com o próprio fariseu, diz: vocês me pedem sinal a favor de Jonas, é que vocês não têm fé. Vocês são um povo incrédulo, um povo da incredulidade, um povo que não tem fé. Então, do fato, a Bíblia nos prova, quando nos baseamos da nossa razão, significa que não temos a fé. Então, a Bíblia nos traz os méritos para nos trazer convicções, e tudo isso é por falta da fé. Não se trata da razão. Então, um dos sinais, quando uma pessoa vai do assunto, porque se baseia da razão pessoal, do mérito dos sinais que tratamos na aula anterior, isso mostra de fato que essa pessoa não tem fé, não reúne as condições suficientes para acreditar no Deus, não reúne as condições para acreditar na Bíblia Sagrada, não reúne as condições para acreditar nos homens separados por Deus para o seu serviço. Então a Bíblia diz que esses somos incrédulos, então é falta da fé. A Bíblia está dizendo, com outras palavras, Jesus não precisa para nos trazer convicção de um sinal mérito para provar Jonas, do milagre como esperava, do jeito como as pessoas que escreveram os livros, cientistas e filósofos, isso é falta da fé. Eles não tiveram a fé para acreditar que existe a Deus, que se baseou de seus méritos para que eles tivessem
prova, foram atrás e foram em busca dos seus méritos, pois se tivesse a fé, eles não iam buscar dos seus méritos, ia dizer, queremos procurar entender de acordo a nossa fé, que essa que se revela fala. E onde que podemos empanhar essa informação da pessoa, dizer na Bíblia. Mas que eles investigaram na natureza, por não ter fé, chama-se incredulidade. Que isso chama-se falta da fé. Então, por nos basear da nossa razão, isso não são as convicções para provar Deus, é por causa da nossa razão natural, é por causa da falta da fé. Então, as convicções que não estamos a ter suficiente, isso não se trata das provas que nós queremos, se trata de falta da fé. Porque Jesus conservou, sempre chama o povo dele, porque isso tem falta da fé. Vocês não têm a fé para acreditar naquilo que estão vos transmitir. E também a pessoa não tem a fé naquilo que está a ser transmitido sobre a existência de Deus. A pessoa não tem a fé sobre estar transmitido que existe um Supremo. Então o próprio esse cientista não tiverá fé. Da mesma forma, os religiosos, por ter criado os seus livros, é por falta da fé. Isso chama-se credulidade. Não crer nessa Bíblia Sagrada, anda se basear, por exemplo, há um vídeo que já traz a dizer que próprios religiosos basearam dessa Bíblia, mas por causa de se basear da razão humana, dos fatos humanos, então eles por falta da fé acabam não acreditando nessa Bíblia Sagrada, acabam fazendo seus livros. Também aqueles outros cristãos que ainda não têm convicções suficientes, por querer ter confirmação de fato esse Deus existe, é por falta da fé. Jesus diz que falta da fé, porque vocês não acreditarem em mim. Então viemos que o povo quer ensinar em Jesus, os fariseus, mestres que são próprios líderes, os líderes que orientavam o povo de Deus, orientavam o povo de Deus escolhido, próprio ele fazia parte de seleção para se ver a destino, a falta da fé na pessoa de Jesus, porque esse baseava das suas razões. Então é isso. Quando se trata de razão e nós se baseamos nos fatos, nos razões, isso a Bíblia nos considera pessoas que não temos a fé. Que temos falta de fé. Não temos a fé na pessoa que estamos nos convencer, na pessoa que estamos tratar. Estamos a trazer as convicções, isso chama-se falta da fé. Então o que levou os filósofos a não acreditar, a dizer Deus não existe, não foi falta daquela época das provas, foi falta da própria fé. Milhar as pessoas que nos levam a acreditar Deus é por causa de falta da fé, não por causa das razões. Para dizer, Jesus está dizendo que o fundamental é a fé, a Bíblia. Então, o elemento essencial não está na razão, mas está na fé. Não está no nosso análise, está na fé. Não está na nossa razão e razão, conhecimento, razão dos sinais, dos operações, só está na fé. Não está na razão da realização dos resultados, está na fé. Então, quando contradizemos, negamos a favor dessa existência de Deus, dizer que Deus não existe, nós não acreditamos, não precisamos da igreja, não precisamos da igreja, isso chama-se falta da fé, isso chama-se incredulidade, incrédulo. Então, é isso que a Bíblia nos chama. Então, todos esses atores faltaram a fé na vida deles. Da Bíblia, esse é o elemento que eles nos provam. Que um dos elementos é por causa da fé. Quando não temos mérito fé, não podemos reunir as condições em Deus. Porque nos baseamos da nossa razão para dizer que a visão do homem, a visão de Deus é diferente. Aquilo ali que o homem se baseia, esse Deus se baseia, isso é diferente. Então, a Bíblia diz que isso chama-se incredulidade, incrédulo, falta da fé. E Jesus que chamou os fariseus, que vocês que geração perversa, que são chamados de fé. Então isso chama-se de falta de fé, vocês não têm a fé. Estão me exigindo uma coisa, isso não é o problema que vocês estão me exigindo, o problema que vocês não têm a fé, vocês não acreditam. Então são esses elementos que a fé é o segundo ponto. Deixar ele no terceiro ponto.
O terceiro ponto. Lucas 11:30. Lucas 11:30. Diz essa palavra de Deus. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será. O Filho do Homem também será para esta geração. Então, a maior prova de nosso maior, para nos trazer confirmação bíblica, a maior sinal de nós é o próprio Jesus Cristo. Ele é maior o nosso sinal. Ele diz que Jonas fez o sinal a Nínive. Também eu farei um sinal, o Filho do Homem será sinal nessa geração. Então quer dizer que a nossa confirmação da razão dos sinais, a nossa maior sinal dos sinais, que é a nossa razão que nos se baseia na pessoa de Jesus Cristo. Jesus diz que a incredulidade, segundo passo, terceiro passo, é Ele que é maior o sinal dessa geração. Pois é, não fez nenhum milagre como pediram os fariseus, como pediram os líderes. Então, ele fala desse milagre por quê? Então, por exemplo, se nós queremos basear na razão de sinal, se queremos basear na razão do sinal, a nossa razão de sinal se baseia na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa que ele já por si mesmo representa sinal. Deixa eu dar um exemplo simples, o sinal de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o sinal de... Vou falar um pouco em breve, sinal de Jesus. Primeira coisa, o sinal de Jesus Cristo, ele nasceu de uma forma diferente do humano. O nascimento de Jesus Cristo é diferente de nós, que duas pessoas dormiram, se manter relações sexuais para fazer filhos. Jesus Cristo, ele foi pelo Espírito, que o Espírito encheu na gravidez de Maria e depois ele ficou em gravidez ainda virgem. Um dos sinais, a Bíblia diz que o próprio Jesus, em João 1, versículo 14, que Jesus, que a palavra, ele é a palavra se tornou em carne. Então quer dizer que Jesus que se transformou em homem. Deus, Jesus, Deus se transformou em homem. Então é um dos sinais para mostrar que a gravidez dele é diferente do humano. Esse é um dos sinais. Então, não vou falar de todos os sinais, vou falar, por exemplo, outro sinal. Outro sinal, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele morreu. A morte de Jesus é diferente da morte de nós. Ele não foi morrendo por causa do homem, ele foi morrer para substituir no nosso lugar. Estamos a dizer, não homem tem as condições para que morresse, substituir no lugar de alguém para tirar seus pecados. Pode substituir no meu lugar, mas não vai tirar nada por ser um pecador como eu. Então, os sinais nos mostram que Jesus Cristo, ele a sua morte é diferente. Era para substituir no lugar dos nossos pecados. Então esse é um dos sinais. Outros sinais, o sinal de Jesus Cristo significa a morte dele é diferente de toda a morte. Por isso a Bíblia diz que ele quando morreu sem o Espírito, nós sabemos quando uma pessoa morre termina a sua obra. No Mateus capítulo 27, quando vai lá embaixo, mas a morte de Jesus Cristo, ele quando mora na cruz, quando sem o Espírito, ele entregou seu Espírito a Pai. Mas ele na morte, ele começa a fazer a obra dele, o trabalho. Até ele morreu às 2 horas, ficou às trevas. Quando ficou à escuridão, ele começou a terra começou a se mexer, começou a tremer e começou a se dividir. Significa que na própria morte ele estava trabalhando. Isso é um de outros elementos nos provou o sinal dele. Ninguém morre faz trabalho, na morte morreu. Então, de solidariedade, ele provou, ele de fato é filho de Deus. Esse é o sinal. Outro sinal, ele quando chega no terceiro dia, por morrer na sexta-feira, chega no terceiro dia, e colocaram os segurança, os guardas, e para guardar-se aquele lugar, para o pessoal veio roubar o corpo. Mas com todo rodeado, os soldados ficaram lá e tamparam aquilo ali que podemos chamar a sepultura dele, podemos chamar como caixão deles, colocaram a pedra grande na mesa. Mas chegaram lá e encontraram que já a pedra já não tinha, ele já foi levado, usado. Então isso para nos mostrar que é um dos sinais
Ele foi ressuscitado, é um dos sinais. Anda para dizer que ele teve a história diferente de nós. Anda para dizer a sua vida é diferente de nós. Anda para sinais. A Bíblia diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. No livro de João 1, versículo 29, isso é de sinais porque ele não tem nenhum pecado, não é do pecado, nem teve o pecado. Isso é dos sinais para dizer que é uma pessoa diferente. Ninguém nasce para ser cordeiro e tirar o pecado do mundo, pois já por natureza é pecador, então são de sinais. Até quer dizer que a maior dos sinais que queremos ver, só podemos ver na pessoa de Jesus Cristo. Ele ressuscitou. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 1, versículo 7, 8, 11. Não está enganado. Ele subiu no céu. É um dos sinais. Ressuscitou, depois subiu. Então estamos a dizer, se nós queremos a razão dos sinais, só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Todas as obras que ele fez quando estava aqui na terra, tudo que fez por causa do homem, ele teve história diferente do humano, ele é diferente ao homem. Então encontramos mérito na pessoa de Cristo, que não estamos a dizer que Deus, Jesus não é um homem como nós, como ele foi um homem que ele não vê dar algo como nós, posso dizer assim mesmo, não vê de uma área como nós. O nascimento deles é diferente. O crescimento deles é diferente. Onde se lá já com 12 anos era um homem cheio de sabedoria, um homem que ele chegou. Um homem que chegou ante, como posso dizer, um homem que chegou ante ensinar os doutorados, eles ficaram admirados, escutaram ele, ouvir dele, fazer perguntas a eles, ficaram espatados. Então, esses são coisas de sinais que podemos ver na pessoa dele, mérito dele. Anda para dizer que o mérito dele é diferente do homem. Então ele naturalmente mostrou a sua natureza que é diferente de nós, a humanidade. Ele vê como nós, mas a sua existência que estou falando da terra, ele foi de uma forma diferente. Então os méritos só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo. O maior sinal que nos prova é a própria Jesus Cristo. Diz que vocês verão, de jeito como verão o sinal de João Nífer, também verão o sinal do filho dessa geração. Então o sinal dele foi diferente, ele morreu de uma forma diferente, ressuscitou de uma forma diferente e subiu no céu de uma forma diferente. Então são sinais. O que nós precisamos acreditar nele, como disse no primeiro ponto de sinal. Vocês não acreditam por causa da incredulidade, nós precisamos acreditar nele. O maior sinal é ele, não há outro sinal que vai nos provar. Conforme dissemos que Deus não vai nos trazer outros milagres para nos provar, fora do próprio Filho, que Jesus Cristo diz que não fará as mesmas obras, já fez como Zeus. Mas Jesus Cristo é o nosso sinal, a maior obra de Deus, o sinal do milagre é o próprio Filho Jesus Cristo. Nós só precisamos crer no Filho Jesus Cristo. Pois é, mas a religião diz que Jesus Cristo morreu, não ressuscitou. É que nós estamos a ver o sinal próprio, são benções fundamentais. Outros dizem que o último profeta morreu, votou outro profeta. Então são pessoas que estão reunindo as condições. Então estamos a dizer para que nós percebamos, compreendemos, se nós encontramos na própria pessoa dele. E a pessoa dele encontramos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Jesus que está se revelando. Ele fala do seu ministério, Pois é, a Bíblia diz que para Jesus Cristo ele foi o sumo sacerdote hebreu que entrou uma vez e no templo saiu uma vez, não voltou a repetir. Então isso é um dos sinais. No livro de Hebreus encontramos o maior sinal de Jesus Cristo, os milagres maiores do que dos homens. Encontramos um dos sinais que nos fala que Jesus Cristo é a revelação de Deus perfeita. Já isso é o milagre para conhecermos Deus no Hebreus capítulo 1, versículo 1. Já para conhecermos a Deus, o maior milagre de Jesus Cristo, podemos conhecer através de Jesus Cristo. Já é o maior milagre, estamos já ter a revelação completa de Jesus Cristo, já ter a revelação completa de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E são sinais. Vamos refletir, vamos pensar. Será que onde estás? Porque nós precisamos de milagre, mas nós não precisamos, para ter a razão, nossos milagres existem, tanto não precisamos de milagre, não precisamos de outros meios fora disso, precisamos de fé e precisamos, o nosso maior milagre está na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado a todos, que Deus possa os abençoar. Amém.